Nódulos polimetálicos, também conhecidos como nódulos de manganês, são estruturas minerais que se formam a partir do processo de concreção e eles estão presentes em múltiplas porções do leito marinho, estando presentes em todos os oceanos do planeta, incluindo presentes também na costa oceânica brasileira. Ah, Esses minerais têm sido bastante discutidos como uma possível alternativa para a obtenção de minerais dentro da chamada Deep Sea Mining ou mineração oceânica profunda, principalmente para a obtenção de minerais para a criação de baterias, entre outras tecnologias. E essa é uma proposta que tem sido discutida por várias empresas e governos pelo mundo, e é uma proposta com sérios riscos ambientais, além de haver alternativas muito menos perigosas do que ela para a questão ambiental, entre outras formas de obtenção de minerais mais eficientes do que essa medida. Basicamente, então esse é um vídeo voltado a uma crítica à Deep Sea Mining, sendo então, para os não interessados em vídeos políticos, é um vídeo de conteúdo mais político, mas o foco dele vai ser, primeiro, um esclarecimento sobre o que são esses nódulos. Então, os nódulos, principalmente nódulos de enfoque comercial, eles são nódulos formados principalmente por manganite e hidróxido de ferro, que são minerais formados a partir da oxidação do manganês e do ferro. Eles também têm uma concentração baixa de níquel, cobre, cobalto, silício, alumínio e alguns traços de elementos como cálcio, sódio, magnésio, potássio, titânio, bário, entre outros minerais, incluindo materiais de terra rara, que servem para a construção de condutores e microchips, entre outras tecnologias. Esses minerais, eles se formam a partir de processos de precipitação e oxidação no oceano. E normalmente os nódulos, eles têm duas porções principais. Então um nódulo ele tem uma porção dele submersa no substrato e uma porção externa ao substrato, que nós denominamos respectivamente diagenético e hidrogenético. Então a porção hidrogenética é exposta na superfície do substrato marinho, enquanto a porção diagenética é submersa ao substrato. As porções hidrogenéticas são ricas em ferro e cobalto e têm uma taxa de crescimento de 2 a 5 milímetros por milhão de anos, enquanto as porções de nódulo diagenético têm uma taxa de crescimento de 10 milímetros por milhão de anos e elas são ricas em manganês, níquel e cobre. Basicamente, a estrutura ela cresce num formato de direção que leva ela a ter um formato mais ovoide, como podem ver nessa ilustração aqui. Então, a porção hidrogenética ela cresce de forma mais lenta que a porção diagenética e essas estruturas elas são bastante porosas e elas dentro dessas estruturas de poros internas ao nódulo estão presentes vários tipos de micro-organismos. Nós ainda não sabemos todos os detalhes da relação entre esses micro-organismos e o crescimento do nódulo, mas sabemos que muitos desses micro-organismos atuam no processo de oxidação, podendo contribuir para o crescimento dessas estruturas de nódulo. E, ao que parece, esses processos dependem também de uma menor taxa de sedimentação na região onde os nódulos se formam e uma maior concentração de oxigenação. Então, por conta disso, nós temos vestígios de nódulos presentes em alta quantidade até o Proterozoico, quando foi o período de aumento da oxigenação nos oceanos, do evento chamado evento de grande oxigenação, que aconteceu mais ou menos entre 2 bilhões e meio de anos até adiante daqui. Mas nós temos alguns poucos casos de nódulos presentes em períodos anteriores no Aqueano, ainda que em menor quantidade. Basicamente é necessária uma concentração alta de oxigênio para a formação desses nódulos. E o que acontece é que o processo de extração deles para obtenção de minerais, ele tem sérios problemas ambientais, incluindo o fato é que muitas dessas regiões, onde existem vários concentrações de nódulos, como por exemplo a zona Clarion Clipperton, são regiões de alta biodiversidade, incluindo tendo várias espécies que nós ainda não conhecemos completamente, com algumas estimativas de que talvez alguns estudos de levantamento sugerem pelo menos 92 espécies, 92% das espécies estimadas em alguns trabalhos não são conhecidas. E como esses nódulos têm micro-organismos dentro deles, nós não sabemos o quanto esses micro-organismos podem ser dependentes de cadeias tróficas para essas espécies, além do fato de que muitos desses nódulos servem como estrutura de fixação para alguma dessas espécies e
o processo de mineração dos nódulos, mesmo se os micro-organismos fossem completamente não dependentes de cadeias alimentares para outras espécies, o processo de retirada dos nódulos poderia afetar muito das estruturas sedimentares do fundo oceânico, afetando muitas espécies que podem, por sua vez, ter um impacto grande na cadeia trófica do oceano como um todo. E, além disso, existem também algumas discussões sobre um processo chamado de dark oxygen, ou oxigênio escuro, a partir dos nódulos. Basicamente, nesse artigo que foi publicado no ano passado, foi encontrado um aumento de concentração de oxigênio em nódulos e sedimentos expostos a diferentes condições. Ao ser medido a taxa de consumo de oxigênio na comunidade sedimentar, foi detectado um aumento da concentração de oxigênio, e isso, uma proposta, pode ser por conta do fenômeno da eletrólise. Então, a eletrólise é uma reação química em que duas moléculas de água sofrem um processo de eletrólise, levando a uma divisão, formando gás hidrogênio e gás oxigênio. Esse processo parece estar relacionado com voltagens que estão presentes nos nódulos associados a minerais da água e a sais da água, o que leva a uma voltagem no ambiente que permite a formação do gás oxigênio. E, se esse é o caso, então isso poderia explicar que talvez uma boa parcela potencialmente de oxigênio do fundo oceânico, que permite a vida de várias espécies, ocorre por conta dos nódulos. É importante salientar que esse estudo é apenas um estudo inicial. Ele, a princípio, parece contradizer outros estudos envolvendo taxa de consumo de oxigênio de fundo oceânico. Então, outros trabalhos vão ser feitos sobre ele. Pode ser que, eventualmente, exista algum problema, além de que é necessário replicabilidade desse estudo. Mas o fato é que, mesmo se, de fato, nódulos não têm um impacto na concentração de oxigênio, o fato é que nódulos parecem sim ter um impacto ambiental importante para vários ecossistemas, e nós não sabemos detalhes sobre como é esse impacto. Então, nós não sabemos o nível de impacto que a extração de minerais desses nódulos poderia ter para uma série de ecossistemas locais que, por sua vez, teriam um impacto muito mais amplo para vários outros ambientes. Então, por conta disso, a mineração ela acaba sendo uma forma potencialmente arriscada de obter minerais sem saber direito quais são as consequências da obtenção deles. E aí vem outro detalhe importante, que é, embora alguns poderiam argumentar que nós necessitamos de minerais, e de fato nós necessitamos de minerais para atender a demanda atual, e precisamos de minerais principalmente para a construção de tecnologias renováveis, para podermos substituir de uma vez os combustíveis fósseis a longo prazo. A gente precisa deles para construir placas solares, entre outras medidas. Não há o que negar sobre isso. Mas o fato é que existem alternativas de obtenção de minerais. Uma delas, que tem sido bastante discutida por alguns grupos, tem sido o conceito de economia circular. Então, a proposta da economia circular envolve um reuso de minerais dentro do ciclo de uso deles, para manter uma taxa constante de uso, sem demandar retirada excessiva de mineradoras. Claro que uma parcela ainda poderia ser necessária retirar no processo de mineração, mas poderemos reduzir muito a demanda por medidas de economia circular. Existem propostas mais radicais dentro do chamado decrescimento econômico, mas não precisamos ir tão radical nessa linha. Simples políticas de economia circular poderiam reduzir bastante o uso e dependência de práticas de mineração. Principalmente, nós focamos em aumento da durabilidade desses produtos eletrônicos, investimos em centros de reparo deles e em centros de reciclagem de componentes eletrônicos. Claro que isso demandaria a construção de toda uma infraestrutura e uma reorganização da forma de produção, mas para realizar a mineração de fundo oceânico também precisaremos construir toda uma estrutura para essa medida. Então, de qualquer jeito, gastos terão que ser feitos. Além, claro, que dentro disso existe uma necessidade urgente de reduzir a demanda, eliminando usos desnecessários de minerais. Isso, obviamente, inclui coisas de menor escala, como, por exemplo, não ter que comprar um celular todo santo ano para algumas pessoas, mas mais do que isso, e aqui a gente precisa falar sobre principais fontes de gasto excessivo de minerais. A propósito, para os interessados, eu recomendo dar uma lida no texto O Futuro é Circular. Inclusive, eles têm um relatório mais introdutório sobre o uso específico de formas de lidar com a mineração dentro da economia circular, e eles têm um trecho específico sobre os problemas do Deep Sea Mining. E
Voltando para a questão do uso excessivo de recursos, um dos grandes fatores que contribui para o uso excessivo de recursos minerais atualmente é o complexo militar industrial. Então, basicamente, muitas das guerras atuais que estão acontecendo em vários países e territórios têm sido dependentes do uso de tecnologia industrial envolvendo principalmente drones e microchips e inclusive o uso de inteligência artificial que demanda muita infraestrutura com o uso de minerais e terras raras. E acontece que, então, boa parte atual do consumo desses minerais parece já estar vindo e potencialmente no futuro, nos próximos anos, vai crescer mais a partir de uso por países como Estados Unidos, Rússia, China, Israel e Turquia, entre outros, à medida que eles avançam projetos coloniais imperialistas. Então, isso é se você está preocupado em, precisamos reduzir a demanda, ficar tranquilo. Não vai ser a população geral que o foco principal da redução da demanda tem que ser não na população geral, mas tem que ser principalmente nos complexos industriais, entre outras medidas desnecessárias como essas. E a questão é, atualmente o oceano ele já sofre sérios problemas de poluição de plástico, de pesca exploratória, de acidificação do oceano, junto com um processo de entrada de CO2 que leva ao aquecimento das águas. Nós temos sérios problemas e já temos também problemas envolvendo outras medidas de mineração, como a proposta de retirada de petróleo da Foz do Amazonas. Por conta disso, todos esses problemas demandam uma necessidade urgente para mudarmos a postura dos oceanos, porque nós dependemos deles. Os ciclos ecológicos que atuam nos oceanos afetam também os ciclos ecológicos do restante do planeta e, por sua vez, nossa espécie, não só nossa espécie, mas outras espécies, mas mesmo se você for um completo egoísta, o fato é que nossa espécie também depende desses ciclos de uma forma que o impacto neles seria um impacto drástico em nós. Nós precisamos urgentemente mudar e medidas como essa de mineração dos nódulos são um risco. Eles não são os únicos problemas que temos atual, mas esse é um problema que nos próximos anos pode crescer à medida que vários países demandam a retirada deles, à medida que for necessário a troca de combustíveis fósseis para fontes de energia renováveis. Então, estejam cientes, nós precisamos resolver o problema de mudanças climáticas, mas não podemos resolver esse problema criando outro problema. Então, essas são as fontes do vídeo. Esse foi um vídeo de conteúdo mais político, sim, e eu achei necessário fazer ele. Eu pretendo fazer um futuro vídeo específico sobre essa medida do governo atual, sobre a retirada de petróleo do Amazonas. E para os interessados, então, deem uma curtida e esperem